Vem pra KGBC você também. Shalom, irmãos. Que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Que a boa mão do Senhor possa ser sobre você. Irmãos, a gente tem falado muito aqui da guerra do Irã e Israel. O Irã tem como base dentro do islamismo essa religião demoníaca, porque o Deus deles é Deus da morte. O nosso Deus proclama a vida, Nosso Deus é Yahvé, o deles, né, é Alá. Já tem mais países envolvidos nessa guerra do que na Segunda Guerra Mundial. Agora, a Coreia do Norte, que é governada por um louco, né, o Kim Jong-un, um gordinho, avisou para o Irã que se o Irã quiser uma ajuda, eles vão ajudar com a bomba atômica. Irmãos, está muito perto de acontecer alguma coisa, porque tem muita gente movida pelo espírito maligno. Lembra de Apocalipse 16? Pois é, tem muita gente movida por espírito maligno, com altos cargos aí e com condição de apertar o botão atômico, né? Aquele Putin também, o Putin não é muito normal não, o Putin acha que tudo é dele, vai invadindo, né? Não é assim não. Apocalipse 16, naquilo que eu falei, 13, fala assim: e aconteceu que observei saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Irmãos, esses 3 fazem milagres, fazem coisas acontecer, fazem você ver coisas, né? Daqui a pouco você vai ver quantos discos voadores vai ter gente vendo por aí pelo mundo. São materializações feitas por esses demônios. Está na palavra. Isso está na palavra. Vão começar a duvidar da existência do mundo, de Deus. Aliás, a existência de Deus já é questionada por muita gente que não tem experiências. Nós temos experiências com Deus, por isso nós não questionamos, nós temos a certeza do que falamos, do que vivemos. Não é verdade? A minha vida mudou muito, desde que aceitei a Jesus de verdade. Eu estou fazendo um convite pro culto de sábado, 19 horas. É um aniversário, é um culto de glorificação ao Senhor pelo meu aniversário. Aniversário do Rafael também, exatamente no dia 21, meu é 22. E esse convite fala um pouco, expressa um pouquinho daquilo que eu fui, daquilo que eu sou hoje. Como eu perdia tempo com o mundo e como hoje, graças a Deus, a minha vontade é o tempo todo estar a serviço do Senhor. Na mensagem de hoje nós vamos falar um pouco de alguém que foi assim também, guardadas as proporções, foi um dos maiores escritores da Bíblia, que foi Paulo. Paulo, cujo nome ele é da tribo de Benjamim, o nome original é Shaul, igual o rei Saul, mesmo nome no hebraico, Shaul, e ele era chamado de Saulo, porque é o aportuguesamento do nome Shaul, em português é Saulo. E quando Paulo saiu para pregar a palavra, para levar o evangelho pelos países ali próximos à Ásia Menor, chegando até a Europa, ele adota o seu correspondente, o nome correspondente no latim, que era a língua dos romanos, do Império Romano. Porque ele era cidadão romano, ele nasceu em Tarso, e Tarso era uma cidade sob o domínio romano. Entenderam por que houve a mudança? Não foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo, não. Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Jacó, Yaakov, mudou para Israel. Deus mudou o nome de alguns na Bíblia, a gente vê na história, mas Saulo para Paulo não, ele assumiu o seu nome
romano para que pudesse ser visto como um romano. As penas para os romanos eram menores. E nós vamos até falar um pouco sobre isso hoje. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Atos 24. Esse vai ser o assunto quando ele é levado para ser julgado por Félix. Nós vamos ler os 5 e os 6. Ok? Vamos orar. Clamamos, Senhor, pelo poder e a vida que é no sangue de Jesus. Perdoa os nossos pecados, limpa os nossos corações, Senhor, seja conosco. Abençoe a todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos assistindo. Abençoe, Senhor, a KGB que está nos ouvindo, o irmão Paulo, sua esposa Viviane, o Gabriel, que é filho, o Adrian, que é filho adotivo, a André, minha esposa, a todos que estão ali na KGB, que o Senhor possa estender a mão, Pai. E em todos os rádios ligados, que a bênção do Senhor também entre nas casas, que o Espírito do Senhor varra toda a sujeira, todo o cantinho das casas e possa, Senhor, trazer a paz, a alegria. Aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook Ora Venceu Jesus, pelo Facebook KGB CIA, também que recebam dessa bênção que só o Senhor tem. Te louvamos e te glorificamos pelo seminário de crianças de ontem na Igreja Maranata 2, assim como também convidamos para o evento esse mesmo seminário vai ser no norte, no sábado, dia 21, mesmo dia em que na 2 nós vamos estar tendo um culto de glorificação pelo meu aniversário. Você é convidado a participar ou de um ou de outro. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lembrando para você que a KGBC tem sempre novidades. Nós recebemos muitas Bíblias bonitas, bonita por fora, maravilhosa por dentro, hein? Por fora, muitas com desenho do leão, o leão de Judá. Jesus veio como cordeiro, agora ele vai voltar como leão da tribo de Judá. Glória a Deus, hein? E pois vamos proclamar isso. Vá comprar a sua Bíblia para dar de presente ou para você mesmo. A KGB CIA tem muitas opções de Bíblias e chegaram muitas dessas com capa de leão, ok? Além de muitas outras novidades que você tem na KGB CIA. KGB CIA você conhece, você confia. Pharmastory, até 50% de desconto em medicamento. Não é promoção, é preço baixo de verdade. Pharmastory tem um novo telefone, 99703-2575. Pharmastory fica na Moraes Carvalho 402, perto do Hospital de Resplendor. Café Expedicionário. Tem o melhor café da nossa região. Tem o tradicional, o extra forte, o expresso, o prêmio, o gourmet, o cappuccino. Café Expedicionário. Distribuidora Comercial Kaiser, Bombonier, doces, balas, embalagens, gêneros alimentícios, bebidas em geral. Fica na rua São Pedro 119, no São Vicente. Ligue para 998 20 4503. Distribuidora Kaiser. Loja Intimação, o melhor da moda para você. Morena Rosa, Coach, Les Alés, Maria Valentina e muito mais para você ficar sempre bem vestido. Fica na Olegário Marcial 365, no centro de Resplendor. Telefone 33-991-550245. Loja Intimação. Um abraço para Rosilene e para o Ronaldo. Um abraço também para a Eusmi, irmã do Ronaldo, está nos Estados Unidos, sempre assiste o nosso programa. A Rita de Cássia, a Lúcia, a Luzia, estou até trocando seu nome, hein, Lu? Pois Deus abençoe vocês. Tititi Lanches, o melhor lanche da cidade. Agora também tem aquela sobremesa especial. Sorvetes e açaí, vitamina de açaí para você. Fica na rua São José 1146, telefone 99991-2862. Tititi Lanches, CS Celulares, Viver de Mudas, Babilon. Lembrando também do táxi Vitória. Procure, você precisa de um táxi de confiança lá em Vitória para rodar, lá dentro do estado ou mesmo fora do estado, ligue para 27
999-640475. Vou repetir, 999-640475 e fale com o Eric Leiber. Meu irmãozinho, Eric Leiber, é um diácono também da Igreja Maranata, e ele é uma bênção. Estava olhando umas fotos antigas, Eric, está sempre nos ouvindo, e tem uma foto daquele dia que nós estávamos aí lá no Manaim, nós não nos conhecíamos, estávamos no Manaim. Se você ainda não foi ao Manaim, procure fazer uma inscrição, procure aproximar de alguém da Igreja Maranata para você conhecer. Tem lá o Principiantes, que é mais aberto, é um período mais aberto. Os outros períodos são que não dão a condição de ninguém se tornar pastor, viu? Fazer os 7 períodos, 8 períodos com Principiantes da Maranata, a pessoa não sai de lá com diploma de pastor não, tá bom? Portanto, prestem bem atenção nisso, hein? Porque senão acaba ficando alguma dúvida em cima, né, do próprio Manaense seminário. Lá é para conhecimento, para crescimento na fé, né? O lugar é maravilhoso, Manaim é lindo, é uma cidade praticamente, onde aproximadamente 4 a 5 mil pessoas, tem estrutura até para mais, mas nunca por prudência usa o espaço todo, né? É sempre para evitar algum problema, né? E um banho quentinho, água, a gente toma banho em água mineral, meu irmão. Água mineral, né? Que sai nos chuveiros de lá. Uma comida gostosa. Na sexta-feira tem uma sopa, que essa sopa é famosa, a sopa da sexta-feira, uma delícia. Posso nem falar muito alto não, porque o França está aqui já lambendo os beijos. É sempre assim, uma alimentação de primeira, tudo muito limpo, sabe? Você não vê um papel jogado no chão, é um mover do Espírito Santo. As aulas são maravilhosas, inspiradas pelo Senhor. Se você quiser o Manaim, procure alguém da Igreja Maranata, né? Veja as condições, ok? Porque infelizmente assim, não é chegar e eu quero ir, não, tá? Tem umas condições para que a pessoa esteja em condição, né, de participar normalmente dos nossos seminários, ok? Também apoiando o nosso programa Easy Informática, manutenção de computadores, notebooks, impressoras, também certificação digital, automação comercial para micro e pequenas empresas. Tudo isso na Easy Informática para você. Telefone 999-370233, esse é o Zap, 999-486909. Fica na rua Monte Serra 170, Easy Informática. Farmavida, mais qualidade de vida para você e sua família. Os telefones 3263-2092, 991-650910, esse é o Zap de lá. Farmavida, aquele atendimento especial, um grande estoque para você escolher, entrega rápida. Farmavida. E também Cantina El Shaddai, um abraço aí para minha irmãzinha Vanderlúcia. Ontem nós tivemos o seminário lá na Maranata 2, atrás do hospital, e o que foi servido lá foi o salgadinho fornecido, né? Que nós compramos dela, da Vanderlúcia. Salgadinho delicioso. Muito bem temperado, viu, Vanderlúcia? Muito bem temperado. Viu, Lúcio? Precisar de salgadinho em Moré, você pode procurar aqui na Vanderlúcia que ela vai te atender, tá? Vou passar o telefone dela. Inclusive, ela tem outros, ela presta serviços, ela faz empadão, estrogonofe, ela falou que faz um estrogonofe gostoso. Se num domingo ou durante a semana quer comer alguma coisa diferente, ligue para a Vanderlúcia, né? E ela vai fazer para você, tá bom? Cantina El Shaddai, 998-780807. 998-780807. Cantina El Shaddai. Mandando um abraço aí pro Osiel. Osiel tá sempre nos ouvindo. Deus te abençoe, viu, Osiel? Lá no Córrego da Barata, em Tueta, ele manda esse próximo louvor aí para os irmãos da Maranata de Tueta e de toda Resplendor. Manda também para o pai dele, o Daniel, para a irmã Maria, e também para Lu, que está nos ouvindo aí, a Rita de Cássia, todos vocês aí. Esse louvor
quando lá do céu descendo. E após ele, a mensagem de hoje. Irmãos, nós vamos ler Atos dos Apóstolos 24, 5 e 6. Presta atenção, porque é uma palavra de um estudo profundo. Não é uma palavra de glória a Deus, né? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Que é maravilhoso isso, é maravilhoso, né? Eu muitas vezes gosto também de usar temas em que nós somos levados a glorificar o Senhor, né? Mas essa palavra é uma palavra dentro de uma acusação que foi feita a Paulo e que muitas vezes nós, crentes, né, evangélicos, sofremos essas acusações e precisamos buscar no Senhor a sabedoria para que nós possamos sair das armadilhas do diabo, né? Das armadilhas do mundo. O mundo tenta nos encurralar, nos botar em perguntas difíceis, situações difíceis, e Paulo custou a dar a volta em tudo isso que tramaram contra eles. E foram os religiosos que tramaram, né? Portanto, nós precisamos ter toda a prudência para que aquilo que a gente fale seja para crescimento, mesmo daqueles que nos acusam. Amém? Vamos ler então. A palavra do Senhor diz assim, Atos 24, 5. Concluímos que este homem é um perturbador, porquanto promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo, sendo o principal líder da seita dos nazarenos. Ele tentou até mesmo profanar o templo, mas nós o prendemos, e era nosso desejo julgá-lo conforme os ditames da nossa lei. Entretanto, o comandante Lísias interveio e, usando da violência, o arrebatou das nossas mãos e ordenou que os queixosos viessem apresentar seus protestos diante de ti. Assim, se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Só até aqui. Senhor, nós louvamos o teu nome, te glorificamos e pedimos que o teu Santo Espírito inspire, Senhor, a meditação da palavra nessa tarde. Não o homem, não a razão, mas o Espírito Santo do Senhor nos alimente. É o que buscamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo arrumou uma grande confusão para a vida dele. Muita dificuldade para a vida dele. Ele deixou de perseguir os cristãos. Ele que tinha toda a regalia, até mesmo com os romanos que dominavam Israel naquela época, com os doutores da lei. Ele era um fariseu e muitas vezes ele perseguiu cristãos. O que foi chamado de seita dos nazarenos aqui, meu irmão, é o cristianismo começando, né? Aquela primeira, o semear, né? Aquela parábola do semeador. A igreja primitiva saiu para semear, semeando a palavra aqui, semeando ali. Costumes difíceis de entender o que é a ressurreição de Jesus. O maior problema de tudo isso é que eles não aceitavam, não entendiam como que alguém poderia ter ressuscitado, no caso de Jesus. E faziam de tudo para desqualificar. Nazaré é uma cidade onde José morou com Maria, né? A anunciação foi ali em Nazaré, né? O anjo anunciou a Maria, foi ali que ela conceberia do Espírito Santo, né? É um texto que Mateus fala sobre ele, né? E é interessante, nós já falamos sobre ele aqui, inclusive Mateus 1, finalzinho de Mateus 1, fala assim: eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que
que significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como mulher. Ele ia abandoná-la, mas o anjo apareceu para ele em sonho. Aí no 25 fala assim, isso em todas as Bíblias, viu, meu irmão? Inclusive Bíblia Católica. Contudo, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz o filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus. Tá? Qualquer dúvida, confere aí. Tá? Mateus 1, 25. Contudo, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz o filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus. Mas então, Paulo perseguia esses cristãos. Perseguia esses cristãos. Em Atos, ele participa ali, ele vê Estevão ser apedrejado, naquele momento em que Estevão viu os céus abertos, Jesus de pé à direita de Deus Pai, num momento maravilhoso, maravilhoso. Atos 7 fala sobre isso. E Saulo, que ainda usava o nome Saulo, estava ali pertinho, preparando para ir para Damasco. E olha que interessante, de repente alguém pegou a túnica de Estevão e jogou, e ela caiu aos pés de Saulo. Vamos achar aqui para poder te ler, né? Olha que interessante, irmãos, parecendo Elias passando a capa para Eliseu, né? Impressionante. Inclusive fala que Paulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Ele era mesmo voltado, muito voltado para as coisas que contra, essa que eles chamavam de seita, que é o cristianismo. Quando Estevão ali olhou para os céus e ele contemplou a glória de Deus e viu Jesus em pé à direita de Deus Pai. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Irmãos, a Bíblia não fala em outro lugar de que Jesus estava de pé. Jesus sempre assentado à direita de Deus Pai. Mas ali não. Jesus estava de pé para ver aquele jovem mancebo. E ali Saulo estava participando, viu tudo o que aconteceu, participou ali e foi pegar as ordens para perseguir cristãos em Damasco, quando ele tem aquele grande encontro com Jesus. Ele não viu Jesus. É interessante isso. Ele ouviu a voz do Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele reconhece imediatamente o senhorio daquele que falava com ele, daquela luz mais forte que a luz do dia, que brilhou fortemente na vida dele, e ele ficou até cego, Vocês se lembram? Pois é, depois ele recuperou a visão. Mas ele recuperou, ele ouviu aquela voz e reconheceu imediatamente: quem és tu, Senhor? Não podia ter acontecido aquilo que aconteceu se não viesse da parte de Deus. E ali ele reconhece: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aquilo ali foi profundo, foi o encontro dele, meu irmão. Quantos de nós já tivemos encontros com Jesus, experiências maravilhosas, e nos afastamos? Quantos se afastaram? Nos afastamos não, porque eu não me incluo em ter me afastado, porque eu não me afastei, glória a Deus por isso. Mas muitos se afastaram. Muitos hoje não têm mais a proximidade que tinha. Desprezou os dons espirituais, desprezou as experiências que viveu junto com o Senhor, junto com a igreja, no corpo, porque o Senhor se manifesta para quem está no corpo, às vezes em momentos individuais, em casa ou em algum lugar, mas aquela pessoa é parte de um corpo. Quem não é parte de um corpo vai perdendo a condição de receber as experiências, porque o corpo um ora pelo outro, e assim as experiências acontecem em um, em outro, conforme a conveniência do Senhor e a necessidade do corpo.
E ali, Paulo, então, sendo julgado, sendo injuriado, muitas mentiras foram ditas sobre ele, né? E participa dessa seita dos nazarenos. Nazaré era uma cidade pequena, onde era famosa por não ter pessoas de nível intelectual alto, grande, né? Não tinha escolas devidas, né? Como as escolas de estudos judaicos. Então era uma cidade tida como uma cidade muito simples, né? E aí ele ainda tenta menosprezar, chamando a seita dos nazarenos, quer dizer, aqueles que vieram lá da cidade de Nazaré. O profeta Jonas era de Nazaré também. Eles chegaram a perguntar, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né, os fariseus, doutores da lei. Mas acontece que a corrupção havia tomado conta do Império Romano, tá? Estou falando daqui mais perto, não. Estou falando de Roma, de Israel, estava voltada para a corrupção por causa do domínio romano. Aqueles, Anás e Caifás, por exemplo, que eram sogro e genro, eram os sacerdotes, mas colocados lá politicamente, sendo que os sacerdotes eram sempre levantados do meio dos levitas, né, no meio da tribo de Levi. Isso tem um significado muito especial, porque é a ordem do Senhor, é a orientação do Senhor, né? E Paulo, na sua defesa, ele argumenta a respeito de que sempre cumpriu os preceitos, sempre cumpriu todas as coisas, mas ele deixa claro que havia uma diferença entre o judaísmo que ele sempre praticou e o cristianismo que ele praticava agora, né? Falar de Jesus. Ele disse assim: a não ser com referência a essa única palavra que bradei, estando no meio deles, por causa da ressurreição dos mortos, que hoje estou sendo condenado por vós. Irmãos, eles não acreditavam na ressurreição. E por causa disso, os cristãos foram muito perseguidos. Por dizer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, né? Eles buscaram a perseguir todos, tentaram acabar com o cristianismo. O inimigo tentou, primeiro lá, quando Jesus nasceu, né? O inimigo não sabia, o diabo não sabia quem era. Então ele, através de Herodes, ele mandou matar todas as crianças. Quando o inimigo também, lá em Moisés, ele sentiu que Deus levantaria alguém para tirar o povo da escravidão, ele mandou matar todas as crianças. Mandou matar todas as crianças. Foi aí que Moisés foi colocado por Miriam, foi levado num cestinho, né? E a filha do faraó o encontrou e foi criado ali dentro do palácio, mas a ordem era para que matasse todos os filhos de judeus. O inimigo sempre tentou acabar com os projetos da seita dos nazarenos, da qual nós fazemos parte, e com orgulho nós fazemos parte, sim, desse cristianismo maravilhoso que mudou as nossas vidas, e hoje confessamos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aquilo que eles tentaram fazer Paulo negar, ele não negou. Ali ele foi julgado por Félix, depois por Festo, foi por fim até a César, né, em Roma. Ele foi levado porque ele apelou para César, porque ele era cidadão romano. Irmãos, interessante é que Félix, depois que mandou todo mundo embora, ele chamou Paulo várias vezes para que Paulo falasse com ele e com sua esposa. A esposa dele chamava Drusila, né, contasse para ele sobre aquela religião, aquela coisa que ele expressava, contar alguma coisa da conversão dele, que ele era judeu, perseguidor de cristãos e passou a ser perseguido por causa de Cristo. A própria Drusila, ela era judia, então eles queriam ouvir, queriam saber. Tem muito curioso hoje querendo saber de Jesus, mas a curiosidade não te salva, meu irmão. O que te salva é um coração contrito e voltado para o Senhor. Pense nisso, tá? Abra o seu coração para Jesus, porque Ele está à porta e bate. E o tempo está acabando.
que nós possamos verdadeiramente ter a certeza nos nossos corações de que, apesar das nossas falhas, servimos a esse Deus vivo, maravilhoso e que vai nos levar a morar na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos, se você já foi perseguido, não tem problema. O Paulo mesmo falou, eu sei até, se vocês quiserem me apedrejar, me matar, me matem, eu sei para onde eu vou. Né? Assim também as nossas vidas, precisamos estar preparados. Tem muita gente morrendo jovem, morrendo achando que vai dar tempo ainda de procurar Jesus, mas a morte não escolhe, né? Não marca horário para você, tá? Então esteja sempre preparado, porque se Jesus voltar hoje, aonde você vai? Para onde você vai? Esteja preocupado com isso, pense nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir um louvor pedido aqui pelo meu irmãozinho Osiel, Rude Cruz. 105,1, programa Ora Vem Senhor Jesus. Vai chegando ao final, que Deus abençoe você, sua família, todos que estiveram nos ouvindo, nos assistindo, né? E que o Senhor possa te dar a condição de entender cada dia mais que só Ele é a salvação. Assim como Paulo um dia, né, entendeu. Verdade? Nosso programa tem um apoio cultural da KGB e CIA, Farmastory, Café Expedicionário, Comercial Kaiser, Loja Intimação, Tititi Lanche, CS, Celulares, Viveiro de Mudas, Babilon, Easy Informática, Farmavida, Cantina El Shaddai. Vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. A todos, Shalom, a paz do Senhor. Lembrando o convite para sábado, 7 horas da noite, na Igreja Maranata 2, um culto especial, tá? É um culto de glorificação a Deus pelo meu aniversário. Tá? Aniversário também do Rafael, meu filho, e do Lucas. Lucas é um abençoado, lá um obreiro nosso, marido da Grazi, tá bom? Tem que mandar um abraço muito especial também para a vó Nelly, esqueci o nome da avó, a avó da Graziele, viu? Que Deus abençoe a senhora e todos que estão ouvindo aí, tá? Nelly, acho que é Nelly, tá? A todos, Shalom, a paz do Senhor.